Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria, de muita felicidade, estar vivo e ter a oportunidade de trazer mais uma mensagem aqui para todos vocês que me ouvem, ok? Essa mensagem vai para o meu canal no YouTube e também vai para as pessoas que nos seguem no Instagram, correto? E as pessoas que me conhecem, nas igrejas em que eu frequento, entendeu? As pessoas que já me acompanham, tanto em redes sociais, as poucas pessoas ainda, né, que me acompanham presencialmente e virtualmente, sabem que a nossa conduta, certo, cristã, o nosso comportamento, o nosso estilo é baseado na doutrina da palavra de Deus. A gente não discute pessoas, a gente não discute vida pessoal de ninguém, a gente estuda a palavra e debate e aprende no nível das ideias, no nível do conhecimento, na doutrina, aquilo que a gente aprende com as escrituras. E é baseado nela que nós fazemos a nossa pregação, que nós fazemos o nosso ensino e que nós fazemos os nossos sermões, ok? O entendimento, a capacitação é o Espírito Santo que nos fornece. Não tem para onde correr. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento teórico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico, mas o discurso dele é morto. Porque não adianta nada você ter o conhecimento do papel e não ter o Espírito, que é o que vai dar poder à sua palavra. Então o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele é muito, muito, muito importante. E o Espírito Santo só vai habitar em você se você cumprir e obedecer os princípios do Evangelho. Tá ok? Todas as vezes em que eu sou chamado para pregar em algum lugar, antes da pregação, eu tenho no mínimo uns 2 dias, certo? De comportamento, eu tiro 2 dias 100% para mim jejuar, orar e buscar cada vez mais o crescimento espiritual e ler as Escrituras. Ok? Não entro e não subo do púlpito de qualquer jeito, de qualquer forma. Tá certo? Então esse conhecimento, essa questão é muito importante. E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre 2 questões fundamentais. O amor, que todo cristão verdadeiro tem que ter, e alguns princípios que fazem com que nós venhamos observar, certo? Uma reflexão sobre se realmente nós estamos praticando na nossa procedência de vida o amor e a obediência que a Bíblia manda. O amor e obediência são essas 2 coisas que eu vou falar aqui com você, tá bom? Primeiro, o amor. Restam, porém, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: restam, porém, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O maior princípio, o maior mandamento, a maior prática de conduta cristã de maneira vertical entre nós homens aqui, de maneira horizontal entre nós homens aqui, é o amor. Sem o amor, meu amigo, tu não consegue perdoar. Sem o amor, tu não consegue ter uma conduta cristã no altar, uma conduta cristã ideal para que Jesus venha se agradar de você. Entendeu? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2 diz: eu poderia ter o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até nos céus, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um sono ou um som de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé a ponto de tirar as montanhas dos seus lugares. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. É o amor que faz com que nós venhamos amar, que nós venhamos cada vez mais ter cumplicidade e comunhão dentro da igreja e fora dela, independente das intempéries, dos conflitos e das adversidades.
é o amor. O amor faz com que você perdoe aquele irmão que te maltratou. Que você perdoe aquele irmão que muitas das vezes falou algo que você não gostou, falou algo que te ofendeu. O amor faz com que políticos que se odiaram a vida toda passam a ser amigos, certo? Sem nenhum rancor, sem nenhuma amargura. O amor faz com que uma mãe receba, abrace e perdoe aquele filho rebelde que nunca obedeceu ela. O amor, eu vi uma vez numa reportagem que uma mãe que teve o seu filho assassinado, ela perdoou o assassino do seu filho. Ela perdoou pessoalmente, ela foi lá na delegacia onde o cara estava detido e disse: eu te perdoo, em nome de Jesus. O que faz uma mãe ou um pai perdoar o assassino do seu próprio filho? O que faz senão o amor? É o amor que nos move. E muitas das vezes falta amor dentro da sua casa, falta amor dentro da igreja, falta amor na sua conduta no trabalho, certo? Muitas das vezes é um patrão carrasco que não tem amor. É um líder carrasco que não demonstra amor, que não demonstra piedade. É um pai carrasco, é uma mãe carrasca, que muitas das vezes perturba e persegue o seu filho, porque falta ali amor. E dentro da igreja, tem irmãos que estão anos dentro da igreja e não se falam um com o outro, porque não tem perdão, porque não tem amor. Se tiver amor, tem perdão. Isso é muito, muito sério, irmão. Isso é muito, muito, muito sério. Falta amor nas pessoas. Não amor da boca para fora, sabe? Não aquele amor que sai banal, como muitos falam no dia a dia hoje, entendeu? Mas o amor verdadeiro, aquele amor que faz com que você haja confrontando aquelas circunstâncias. Você age em desacordo com o que a sociedade diz. Muitas pessoas hoje falam em reciprocidade. Se ele te ama, tu ama ele. Se ele te odeia, tu odeia ele. É essa a reciprocidade que o mundo prega hoje. Seja recíproco. Ele não está te tratando bem, trata ele mal também. Ele é uma pessoa agressiva nas palavras, seja agressivo nas palavras também. Essa é a doutrina que o mundo prega. Ok? Ah, me tratou mal, eu te trato pior ainda. Isso é o princípio do mundo. Isso é o princípio do maligno. E muitas das vezes pessoas dentro da igreja confiam nessa palavra, confiam nesse ensino e agem dessa forma, devolvendo o mal a quem lhe fez o mal, odiando aquele que lhe odeia, ou seja, não aplica nada do que a Bíblia manda. A Bíblia fala em Gálatas 13:8, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A Bíblia nos ensina a amar aquele que nos odeia, abençoar aquele que vos persegue, bendizer aquele que vos maldizem. Ou seja, você tem que agir com amor, independente se o outro retribui ou não. Por que você faz isso? Porque você é cristão. E aquele que é cristão é um cidadão do céu. Muitas das vezes você vai perder a cabeça com alguém, muitas das vezes você vai falar uma palavra de disciplina com alguém, uma palavra mais forte com alguém. Muitas das vezes você vai até discutir com alguém, como eu já discuti, muitas das vezes. Mas depois você vai lá e você vai pedir perdão para Deus, você vai pedir perdão para aquela pessoa. Você não vai levar essa amargura pro resto da vida, sabe por quê? Porque você conheceu o Evangelho, porque você foi batizado, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. E quem recebe o Espírito Santo de Deus age com amor, independente de qualquer situação. Então é isso que nós aprendemos. Agora tem outra coisa. Tem outro detalhe muito interessante. O maior fundamento para aqueles que estudam a Bíblia ou não, o maior fundamento de um cristão o maior princípio para um cristão alcançar a salvação é a obediência. Obediência. O amor tá maior. O amor é maior do que a fé e a esperança.
mas o amor não é maior que a obediência. Você já ouviu isso? O amor é maior do que a fé e a esperança, mas o amor não é maior do que a obediência. O maior princípio para você alcançar a salvação é a obediência. Está na Bíblia. Eu vou mostrar para você. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não está pedindo aqui amor. Deus no jardim do Éden não pediu amor, não pediu esperança, não pediu fidelidade. A única coisa que Deus pediu no jardim do Éden foi para que Adão e Eva obedecessem a sua palavra. O maior mandamento é o amor. Quer ver no final da Bíblia? Vamos lá, Novo Testamento, Romanos 5,19. Antes de irmos para Apocalipse. Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Olha só o que diz lá. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só muitos foram pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É a obediência que vai trazer a salvação para você. Se você não obedece à palavra, meu amigo, você pode ir na igreja, você pode dizer que é seguidor de homens, você pode dizer que é seguidor de padre ou seguidor de pastor, você pode dizer o que você quiser, mas se você não obedece à palavra de Deus, você não é um salvo. Porque até mesmo Jesus teve que obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11 diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, antes entregou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até morte, e morte de cruz. Obedeceu até morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, para cumprir o seu propósito aqui na terra, ele teve que praticar esse mesmo princípio que vale para mim e para você, o princípio da obediência. É muito sério. Apocalipse 22:14, olha o que diz lá. Apocalipse 22:14, para a gente terminar aqui, para não ficar muito longo, esse nosso pequeno ensino aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sabe o que significa isso aqui? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que realmente entregaram a sua vida a Cristo. Somente crê aquele que obedece, somente obedece aquele que crê. Pessoas dizem que entregaram a sua vida a Cristo, que crê em Jesus, mas não vão na igreja, não obedecem a palavra, não cumprem os princípios de Deus. É só cristão da boca para fora, cristão de Araque, mas não é um verdadeiro cristão, não é um salvo. Hebreus 5:9 diz: Ele veio ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação na Bíblia é para quem é obediente. Fique com essa palavra, fique com essa reflexão, fique com essa doutrina no seu coração. O amor é a representatividade do relacionamento vertical entre os homens aqui na Terra. Do relacionamento horizontal, aliás, entre os homens aqui na Terra. Agora, para você alcançar a salvação, você tem que obedecer. É um leque maior. É a representação do relacionamento vertical do homem para com Deus. Somente de Gênesis a Apocalipse, o maior fundamento que tem para você alcançar a salvação é você obedecer a Deus. É você obedecer a sua palavra. É você obedecer o seu ensino. 1 João 5,3 diz: Pois nisto consiste o amor de Deus, que obedeçamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são onerosos.
que nós possamos cada vez mais obedecer a palavra. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais frias, não têm vontade de ir para a igreja, não têm vontade de ler a Bíblia, vive 24 horas falando de negócio de vírus, de pandemia. E nós aprendemos com as Escrituras que a mentalidade do cristão ela é diferente da mentalidade da pessoa que está no mundo, da pessoa que está desvirtuada dos princípios do Evangelho. O mundo está falando em pandemia, nós estamos na igreja alegres, dando glória a Deus e falando no reino de Deus. O cristão ele é diferente, ele tem um sabor diferente, ele tem um mistério diferente, ele tem um comportamento diferente, ele tem um modo de pensar diferente. Sabe por quê? Porque ele obedece a palavra, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. O maior fundamento para você alcançar a salvação. João 15,14 diz, vós sereis meus amigos. É Jesus falando. João capítulo 15, versículo 14, Jesus diz, vós serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. As pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Você está muito equivocado. Biblicamente, só é filho de Deus aquele que obedece a palavra de Deus. E se a pessoa não obedece a palavra de Deus, ela é apenas uma criatura. É criatura. Não obedece a palavra de Deus, é criatura, mas não é filho de Deus. Tá certo? E só serão meus amigos, só é amigo de Cristo aquele que faz o que ele manda, ou seja, aquele que obedece a palavra. Ele mesmo falou isso em João capítulo 15, versículo 14. Que nós possamos cada vez mais melhorar como pessoas, como cidadãos, como cristãos, amando o nosso próximo e obedecendo a palavra de Deus, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos aí sim fazer a diferença aqui na terra e alcançar a nossa tão grande salvação. Não há nada melhor do que isso. Não há nada superior a isso. Não há nada mais gostoso, mais saboroso do que experimentar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e uma procedência que vai fazer com que nós venhamos ser eleitos de Cristo. Agradeço a oportunidade. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Muitas outras mensagens de Deus virão por aí. Tá ok? Um forte abraço, a paz de Cristo. Deus está conosco. Nem um passo daremos atrás e continuaremos firme e forte, estudando, aprendendo e crescendo nas Escrituras, sem deixar de abrir mão do nosso estilo, que é o estilo correto. Qual é esse estilo? Falar a verdade das Escrituras, sem temer nada nem ninguém. Só tememos o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová dos Exércitos, aquele que fez os céus e a terra. Até mais.